Você lê as pregações antigas, a grande maioria dessas pregações era o quê? Era a respeito da salvação. O que é, como é aplicada, como você pode discernir se está salvo. E não é porque uma vez em sua vida você fez uma oração e pediu a Jesus para entrar no seu coração. Não é porque algum evangelista escreveu o nome dele na parte de trás da sua Bíblia e colocou uma data lá. Você sabe que está salvo porque o Espírito dá testemunho de que você nasceu de novo, porque a sua vida mudou, está mudando e continua em um processo de mudança. E quando você trava nesse processo de mudança, esse Deus misericordioso e amoroso vem e te disciplina. Essa é a diferença. Entendem por que não há poder naquelas coisas que eles chamam de evangelho? Porque não é o evangelho que eles estão pregando. Não é. E eu vou confrontar qualquer um que disser o contrário. Não é. Eu trabalhei em um país durante muitos anos da minha vida, onde todos acreditavam que eram salvos. Porque quando bebês eles foram batizados. Eles podem cometer todas as abominações de forma infernal e por pensamento. E ainda assim eles creem que são salvos porque quando eles eram bebê, eles foram batizados. E os batistas zombam disso. E eu lhes digo, os batistas fazem a mesma coisa hoje em dia. A única diferença é que não é um batismo infantil, é a repetição de uma oração. Lidam com a salvação como se fosse uma vacina contra a gripe. Eu me arrependi. Não se preocupe comigo, pastor. Eu me arrependi. Não se preocupe comigo, pastor. Eu já fiz isso. Meu caro amigo, a salvação não é uma vacina contra a gripe. A evidência de que você realmente se arrependeu há muito tempo, quando disse que se arrependeu, é porque você ainda está se arrependendo hoje e até em um grau maior. A evidência que você creu há muito tempo é que você ainda está crendo hoje. Está sempre crendo em graus cada vez maiores. Você quer pedir a Jesus para entrar no seu coração? Não. Essas são as coisas que normalmente lido com uma pessoa. Eu diria, bem, a primeira pergunta é, você se arrependeu? Ora, eu poderia entrar em um tratado teológico sobre o que é o arrependimento, mas geralmente ele vai ficar confuso. Prefiro usar ilustrações que ajudem as pessoas a entender do que estou falando. Olho para eles e digo, Senhor, ou uma congregação, eu digo, prestem atenção. Você pode ter vindo aqui hoje por todas as razões do mundo, exceto pela razão correta. E durante toda a minha pregação, você ficou olhando para o relógio se perguntando, quando essa diatribe vai terminar? Quando você vai embora? E agora você só se preocupa sobre onde você vai comer e aonde você irá ao sair da igreja. Senhor, o que eu quero lhe dizer é que você não pode ser salvo, se essa é a sua atitude, porque você não se arrependeu. Mas se você veio aqui esta manhã com todas as motivações erradas, e você se sentou aqui se perguntando quando isso vai terminar, mas no meio deste sermão, você viu que alguém estava lidando com seu coração, e você começou a enxergar a santidade de Deus como nunca antes, você começou a enxergar o seu pecado como nunca antes, e a sua atitude em relação a esse pecado sobre o qual você sempre se gabou, mudou totalmente, e agora você odeia isso e está envergonhado. Senhor, isso é arrependimento, você pode ser salvo. Falta uma outra coisa, temos que crer no Senhor Jesus Cristo. Deixa-me dar a vocês outra ilustração, tem sido muito útil para diversas pessoas. Nem sempre acontece assim. Às vezes, após a pregação, as pessoas vêm e conversam comigo por nada menos que alguns minutos. Até teve pessoas que vieram ao púlpito gritando, o que devo fazer para ser salvo? Clame ao Senhor e seja salvo. Mas não é sempre assim que acontece. Lembro de ter pregado no norte uma vez e uma garota apareceu e ela disse, eu preciso ser quebrantada, eu preciso ser salva. E eu conhecia um pouco do caso dela, conhecia bem o pai dela. E eu disse, mas quantas vezes você foi salva? Quantas vezes você fez aquela oração? Ela disse, 6. E eu disse, não adiantou nada, não é? Ela disse, não. Minha vida é vil e pecaminosa, estou vazia e perdida. E eu disse, ora, não há sentido em cometermos esse mesmo erro, não é? Ela disse, não. Ela disse, o que eu faço? Eu disse, vá para casa. Vá para casa e clame a Deus, como se o inferno estivesse abrindo a boca para te engolir. Clame a Deus para que Ele possa te salvar.
Ela voltou na noite seguinte. Ela parecia arrasada, totalmente quebrantada. E disse: eu clamei a Deus a noite toda e Ele não me respondeu e eu dormi. Depois acordei esta manhã, estou tão angustiada. Não sei o que fazer. Ela disse: o que eu faço? Eu disse: você tem duas opções. A maioria de vocês vai pensar que isso é cruel. Eu disse: você tem duas opções. Pare de clamar a Deus e vá para o inferno, ou continue clamando a Deus até que Ele te salve. Ela foi para casa. Na noite seguinte eu estava lá com o pai dela e estávamos conversando sobre essas coisas e ele estava animado. A maioria dos pais teria ficado bravo, mas ele estava animado com o que Deus estava fazendo na vida de sua filha e a maneira como estava realizando e tudo mais. E nós estávamos lá em cima clamando e aquele senhor estava rogando por sua filha. Então a música começou e ele foi e sentou-se de volta. E eu me sentei lá na frente e eu estava sentado lá. Eu ainda estava clamando por essa garota e de repente alguém caiu ao meu lado. Eu abri os olhos e olhei e era ela. Ela estava simplesmente incandescente. Eu disse: o que aconteceu? Ela disse: se cada pessoa no mundo se reunisse e me dissesse agora que eu não sou salva, eu ainda teria uma enorme confiança de que o meu Deus ouviu a minha voz e Ele me salvou. Eu disse: o que aconteceu? Ela disse: eu clamei a noite inteira e eu dormi numa angústia tremenda e eu não sabia o que fazer. E eu acordei na manhã seguinte e assim que os meus olhos se abriram, ela disse: Deus pressionou o meu coração. Eu te salvei, filha. E ela disse: o amor de Deus foi derramado no meu coração. Alguns de vocês, mais velhos, vão se lembrar de pregar assim há muito tempo. Mas nós transformamos isso em um pequeno negócio, não é? Se você está aqui hoje, você pode ser salvo. Você pode ser salvo nos próximos 5 minutos. Você pode ser salvo nas próximas 5 semanas. Mas como pregadores do Evangelho, devemos tratar com vocês honestamente e não como charlatães. A salvação é uma obra sobrenatural de Deus. Eu gostaria de informar a vocês que a obra da salvação, a obra do Espírito Santo e a salvação, a obra da regeneração, manifestou tanto poder quanto quando Cristo ressuscitou dentre os mortos e maior poder do que quando o Espírito criou o mundo. Porque nesta obra, o Espírito está criando, recriando, pegando um coração perverso, vil e que odeia a Deus e recriando-o na verdadeira justiça e santidade, a imagem de Jesus Cristo, a imagem de Deus. Esse é o Evangelho, que Cristo morreu pelos pecados. E é sobre isso que estamos falando esta noite. Que Cristo morreu pelo pecado. E por que isso foi necessário? O pagamento tem que ser feito. A justiça de Deus precisa ser satisfeita. Seu pecado deve ser afastado, para que você possa ir a Deus e Ele possa perdoá-lo. E isso foi realizado através do sangue de Jesus Cristo naquela cruz. E não é imputado por meio de algum pequeno contrato, mas é imputado através da operação sobrenatural do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, é imputado através da operação sobrenatural do Espírito Santo. Neste momento, Deus ordena a todos os homens que se arrependam e creia que hoje é o dia da salvação, que vocês devem fugir da ira, fugir da lei de Moisés que os condena à cidade de refúgio, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Corra para Ele. Arrependimento é simplesmente desistir. Parar de lutar contra Deus e parar de tentar conquistar sua própria salvação através de suas próprias obras. Literalmente desistir e se lançar sobre Cristo. Isso é salvação. A fim que você diga: não trago nada em minhas mãos, apego-me somente à cruz.